Mateus capítulo 25, versículos 6 e seguintes. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Até aí. Amém. Vamos fechar nossos olhos, permaneça com a palavra aberta. Senhor, clamamos a Ti, pelo sangue de Jesus, ó Deus. Renova nossa comunhão com o Teu Espírito Santo. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. Nos revela os Teus mistérios do Teu reino, Senhor. Nos dê, Senhor, o Teu ensino, a Tua doutrina, a Tua direção. Que o Teu Espírito Santo, os Teus anjos estejam presentes neste lugar, operando, abrindo nossos olhos e ouvidos para entender a Tua palavra. Senhor, que essa semente germine em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então essas moças estavam esperando então a chegada do noivo na festa. E aí, como estava tardando muito, que aconteceu? Essas loucas, elas não tinham azeite reserva. Por quê? A candeia, antigamente, não existia a lâmpada que a gente conhece. Então, o que o povo usava para se enxergar à noite? Né? Era o que? A candeia, que era o pavio com o óleo, era o azeite. Então a candeia era um acessório individual que era colocado perto do rosto, para que as pessoas pudessem reconhecer umas às outras. Então cada um tinha a sua candeinha para iluminar o rosto à noite. Com o óleo dentro, que era o pavio desse fogo. Candeia não entende. E aí o que acontece? Essas virgens, essas moças que não eram prudentes, que eram as loucas, elas não levaram azeite reserva. Elas só levaram o óleo que tinha na própria candeia. E aí elas vendo que esse óleo, que era o pavio, estava acabando, o que elas fizeram? Elas falaram para as outras, assim, olha, dá do seu azeite, do vosso azeite, para que não, né? Porque as nossas candeias estão se apagando. Aí as que eram sábias, prudentes, né? Elas falavam, não, se eu der do meu óleo para você, vai faltar a vós e a nós. Aí, qual que é o conselho que elas dão? Vai até um comprador e compra o óleo para vocês. Porque se elas dessem do delas, ia acontecer que ia ficar com todo mundo no escuro. E para que o noivo reconhecesse quem eram seus convidados, todos tinham que estar com a candeia no rosto para ele falar, ah, é fulano, é Beltrano, né? No escuro, ninguém ia saber se a pessoa era um penetra na festa ou se era realmente um convidado, né? Então, sem o reconhecimento, não seria possível passar pela porta. E aí, o que aconteceu? Ouviu-se um grito. Aí veio o noivo. Só que o que aconteceu? Essas que eram imprudentes foram comprar o óleo. Só que na hora que chegou o noivo, elas não conseguiram achar o vendedor do azeite. Né? O óleo e o azeite. O que aconteceu? Elas apagaram-se as lâmpadas. Né? E aí, as que eram as prudentes entraram. Porque elas estavam com a candeia no rosto, ele reconheceu, né, as moças. E as moças que estavam sem a candeia acesa, elas não entraram na festa, porque não era possível reconhecê-las. Não. Aí que o noivo disse, não vos conheço. Não vos conheço, não vai entrar. E por que eu estava falando noiva? Por quê? Agora vamos entrar na parte da revelação. Essas virgens, as prudentes, representam a igreja. Existe dois tipos de igreja. A igreja fiel e a infiel. Né?
Assim como existe o joio e o trigo, em outras parábolas que a gente leu. Então, quem que vai entrar na festa, que é as bodas, na eternidade? Quem estiver com a candeia acesa. O que tipifica a candeia acesa? É a igreja que tem o óleo, que significa o azeite, que significa o Espírito Santo. A igreja que ela é prudente, está cheia do Espírito Santo, essa o Senhor reconhece. Fala, você é minha igreja fiel, pode entrar nas bodas, que é a eternidade. A igreja que não tem o Espírito Santo de Deus, que não anda segundo o que está na palavra de Deus, não obedece ao Senhor, essa não será reconhecida. E na eternidade, quando essa igreja infiel bater na porta, o noivo, que é Jesus, vai falar, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Então, o que é a igreja? A igreja somos nós. Nós somos membros da igreja, nós somos corpo de Cristo. E nós temos que ver qual tipo de noiva nós somos. As que são prudentes ou as que são imprudentes. O que é ser prudente? Ser prudente é quem tem cautela, quem é precavido, quem mantém o óleo da candeia acesa. A candeia fala do nosso coração cheio do Espírito Santo. E como que a gente enche a candeia com o Espírito Santo? Pergunta para Ana. A candeia é cheia. Sim. Como que a gente enche o nosso coração do Espírito Santo? É através da palavra do Senhor, lendo a palavra, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, usando os meios de graça. Tudo isso é umas gotinhas de óleo que vai enchendo a nossa candeia. E se a gente começa a se esfriar, né, pai? Se a gente começa a se distrair e se esfriar na caminhada, o pavio começa a apagar. E se ele apagar completamente, o que vai acontecer? Trevas, escuridão. E aquele que anda em trevas, ele não sabe aonde ele está pisando. E aí ele erra o caminho. Quando a gente tem a candeia acesa, ele ilumina o nosso caminho. É o Espírito Santo dá a direção para onde nós temos andar. Ô Senhor, que direção que eu tenho que tomar nessa área da minha vida, nessa outra área? Então, o Espírito Santo ele é igual a candeia, que é o óleo da candeia. Então, ele vai iluminando aonde nós temos que ir, mostrando o caminho. Se você não busca o Senhor, não utiliza tudo aquilo que os cristãos já sabem que tem que fazer, que é ler a palavra, louvar o Senhor, seguir os princípios bíblicos, ele não usa isso, ele começa a não usar, o pavio vai queimando e uma hora ele queima e apaga. E aí é onde nós conhecemos pela frieza espiritual, que é o que? A falta da candeia acesa. É aí que, porque o fogo ele não só ilumina, o fogo aquece. O fogo ele aquece, ele não só ilumina. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente sente o calor até do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, uma das reações quando a gente é cheio do Espírito Santo não é o calor no corpo? Pois exatamente, porque ele é o pavio que aquece. Por isso que fala que quando a gente está sem Espírito Santo, a gente está com frieza espiritual. Porque o Espírito Santo, ele também aquece a nossa vida e ele ilumina o nosso caminho. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu vejo assim também que, como esses dois grupos que aguardavam o noivo, todas tinham candeia e todos aguardavam o noivo, né? Mas esse azeite reserva que um grupo não tinha, eu acho que era a própria negligência hoje de muitos que negligenciam o Espírito Santo. Pensam que é só aceitar o Senhor Jesus e não buscam uma comunhão com o Espírito Santo. Não procura renovar a sua caminhada com o Senhor, buscar ter um batismo com o Espírito Santo, desejar ter mais de Deus, procurar agradar o Espírito Santo na sua vida, que é essa reserva. A gente tem visto, desde que houve um avivamento, né, que muitos foram, teve uma época que muitos foram batizados com o Espírito Santo e se viveu um grande
avivamento, né? E de lá para cá, muitas pessoas nem conhecem o agir do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus que está agindo. E as pessoas hoje, elas não se ouvem tanto. Eu lembro quando eu era criança, se a gente era comum você conversar com as pessoas contarem bênção. Ó, eu fui na igreja, recebi tal coisa, era muitas curas, muitos milagres, porque o Espírito Santo estava agindo e as pessoas desejavam ter aquela bênção espiritual. E as pessoas buscavam, era madrugada, era monte, era, era muita coisa que as pessoas faziam, levantavam em oração, porque elas queriam ser cheias. Elas queriam ter isso. E hoje eu vejo que falta isso nas pessoas. Essa reserva, que esse desejo está cheio do Espírito Santo, né? Você vê que a botija, além da candeia, que é uma individualidade da gente com Deus, mas essa botija, reserva, também fala da nossa vida buscando essa reserva espiritual, esse desejo constante de ter o Espírito Santo agindo na vida da igreja. E a Bíblia fala que o noivo, as pessoas tiveram a sensação que o noivo tardou. Quantos hoje não tem essa sensação que o noivo demora? É. E se a pessoa não tiver com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que nos dá no nosso coração, que testifica no nosso coração, a sensação ao contrário. O Espírito Santo, ele fala, não, o noivo está perto. É o Espírito Santo que, em cada momento profético da igreja, o Espírito Santo traz aos seus a sensação da necessidade, da vigilância e do preparo, porque o noivo está vindo. Porque se você não tiver com o Espírito Santo, você pensa assim, não, eu escuto desde criança, sei lá se vai vir, não, mas o Espírito Santo testifica o nosso coração em todo o tempo, porque ele quer que a gente esteja preparado. Quanto mais você busca o Senhor, você vai sentir, não, Jesus está perto, porque ele testifica isso. É isso que eu queria falar. Amém. E Certo. o primeiro versículo que nós lemos, ele no 6 fala assim: e à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Quando a gente vê na Bíblia a meia-noite, diz a última hora. Nós estamos vivendo a última hora. Profeticamente falando, nós vemos quantos sinais nessa pandemia, os tsunami, os terremotos, todos esses daí são sinais proféticos que antecipam a volta do Senhor Jesus e que está escrito na Bíblia. A Bíblia é tão atual quanto o jornal de amanhã. Billy Graham falou isso. A Bíblia é o mais atual que existe, porque ela já prevê o que vai ser o futuro. E graças a Deus que no final da Bíblia dá tudo certo. Vai ter muita guerra, muito mais, no final dá tudo certo. Porque é o Senhor que vence no final. O bem vence. Glória a Deus. Mas esses sinais falam da meia-noite. É a última hora, é a hora mais de trevas. É onde vem o esposo. É a hora mais difícil de trevas, a última hora. Nós estamos vivendo, igual a mãe falou, é a frieza espiritual. A que diz na palavra de Deus que o amor de muitos se esfriariam, é o último momento. É o momento de trevas, é a meia-noite. É aí que se ouvirá um clamor. Aí vem o esposo. Né? E você vê que interessante, falou, e ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, a igreja clama, vem Senhor Jesus. Porque nós ligamos no noticiário, eu particularmente nem gosto de ouvir noticiários, porque é muita tragédia. E isso nos carrega, nos entristece. Então, para manter uma sanidade mental, eu prefiro não ouvir tantos noticiários assim. Até porque as pessoas acabam comentando entre si e eu acabo sabendo, né? Mesmo sem assistir. Enfim. Mas o que eu quero dizer é que atualmente a situação é de trevas. É filho matando os pais matando os filhos, você não vê? Madrasta matando o outro. É uma notícia pior do que a outra. Mas é por quê? Porque é um momento profético, onde é de definição de quem é a moça prudente e a imprudente, que tipifica a igreja, que tipifica essa hora que nós estamos vivendo. E interessante também, meus irmãos, que eu estava vendo aqui, que
a igreja ela vai ouvir esse grito. Ela vai ouvir, ela ouve esse clamor. E na Bíblia fala que a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Todas as ovelhas vão reconhecer a voz. Nós ouviremos o toque da trombeta e já estaremos sendo arrebatados, nos transformando nos ares a encontrar com o Senhor, né? A trombeta que antecede a volta do Senhor, ela está para soar. Então, essa parábola, ela fala exatamente isso. A volta do Senhor Jesus Cristo. Profeticamente, ela se resume nisso. A Bíblia está falando, à meia-noite, a hora mais triste, de trevas, onde o mundo está cada vez pior. Até as pessoas do mundo têm estranhado. Se você for conversar aí fora, até as pessoas que não creem, elas falam, alguma coisa está de errado. Eu nunca vi essas coisas acontecerem. Então, até os infiéis, os insensatos, estão percebendo que algo não está certo. E então, o que nós temos que lembrar dessa parábola? Nós temos que ter a candeia acesa. E o que é a candeia acesa? Cheia do óleo. O óleo é o quê? É o Espírito Santo. E a mãe falou uma coisa da botija, porque você vê. E eu tive uma revelação na hora que você estava falando. Você sabe o que é a candeia? Olha a revelação. A candeia é que você conhece o Senhor. Você tem uma candeia. Você conhece o Senhor, você conhece o Espírito Santo. E naquele momento de luta você lembra de clamar, você sabe, né? Já leu alguma coisa da Bíblia, então você, aquele pouquinho que você tem, a imprudente, ela sabe usar. Tem um pouquinho ainda. Na hora da dificuldade a pessoa clama, na hora da luta a pessoa clama, na hora que precisa ela lê. É um pouquinho só, não tem reserva. O que é reserva? É o que Davi fez. Davi, ele tinha 5 pedras no alforje de pastor, mas ele usou só uma, e uma foi suficiente para matar Golias. Mas ele não pegou uma pedra no ribeiro. Por que ele pegou 5? E isso eu ficava encantada. Poxa, se uma pedra seria suficiente para atingir Golias, por que ele pegou 5? E aí fala da botija, é a reserva, prudência. Ele vou deixar aqui porque caso eu precise eu tenho outras pedras para usar. E essas 5 pedras falam dos meios de graça: oração, jejum, palavra, madrugada e louvor. A pedra que Davi usou é a pedra da palavra, porque Golias, ele ofendia o povo através da palavra. Jesus, quando era tentado, foi tentado por Satanás. Satanás usava a própria palavra do Senhor para ofender. E Jesus respondia, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas também está escrito aonde? Na palavra. E aí o Senhor respondia com a palavra. Então, a pedra que Davi usou, porque o que a gente pode usar contra o inimigo? É lançar, é a palavra. Então a palavra derrotou o inimigo. Mas Davi tinha reserva, ele tinha 5 pedras reservas. Era um homem que louvava o Senhor. É só ver Salmos. Tinha louvor nos lábios dele. Davi conhecia a palavra do Senhor. Ele falava, Senhor, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi tinha reserva da palavra. Davi era um homem de oração, era um homem de madrugada, era um homem de jejum. Então, na hora da dificuldade, ele falou, qual da minha reserva eu vou usar para derrotar esse inimigo? Porque cada situação espiritual exige uma arma espiritual. Assim como para cada defeito tem uma ferramenta, assim para uma luta espiritual também tem as ferramentas. E essas ferramentas se chamam os meios de graça. Tem momentos que você vai ter que dobrar o joelho no chão e falar, Senhor, eu preciso da tua ajuda agora. Tem momentos que é só jejuando. Na palavra do Senhor fala que tem uma casta de demônios que só se expulsa com jejum e oração. Então, jejum. Tem momentos que você vai precisar levantar de madrugada. Tem momentos que você vai precisar só abrir a boca e louvar. Então é a reserva. A reserva é isso. É você não ser aquele crente que só na hora que precisa, você sabe fazer um clamorzinho.
abrir. Não, é aquele crente que já tem uma rotina de comunhão com Deus e ele sabe exatamente aonde mexer. Fala assim, agora eu preciso de qual arma espiritual? Ele tem, igual o Davi, a reserva, que ele sabe que alguma daquelas pedras ele vai ter que usar, mas deixa as outras 4 ali. Não vou pegar só uma. É o quê? É o que é prudente. Prudente é o quê? É o precavido. É o sábio, é o antecipado. Na Bíblia fala que se você vê o mal, você se aparta dele, em outras palavras. Você tem que se apartar da aparência do mal. Você tem que ser prudente. Se você vê uma situação que possa acontecer, você já pode começar buscando, guardando na botija. Você está sentindo que algo está se levantando espiritualmente? Já vai em comunhão nos meios nos espirituais. Então eu entendi isso, que aquela candeinha assim que todo mundo só tem é aquele momento do desespero. Não, é só um pouquinho que eu preciso, é só um pouquinho que eu busco, eu sei clamar, tá bom. Não, o reserva, azeite reserva, que você tá cheio aqui, mais a reserva, é aquela pessoa que tá na caminhada, na intimidade, no diário com Deus, sabe? É isso que é a reserva. Não é só aquele crente que tem ali para emergência, é aquele que tem a mais do que é para emergência. Ele tem aquela comunhão com Deus, tá sempre ali guardado. Tem ali com Deus, Deus já sabe que já é um servo que está sempre de busca, que eu entendi isso. E que triste você imaginar que aquelas que tiveram essa oportunidade de ter a reserva e que sabiam que um casamento demorava, que não tinha um momento certo do noivo vir, que as profecias estão aí, que tinham condições de ter adquirido essa reserva antes, quando o noivo, que é o nosso Senhor Jesus, voltar e não encontrar as nossas vidas preparadas a ponto da gente não ser identificado e ficar neste mundo, né? Por isso que elas são chamadas loucas, porque elas tiveram todo o tempo, todo o conhecimento de tudo que ia acontecer e nem nós temos conhecimento que o Senhor Jesus vai voltar. Nós temos condições de hoje buscar uma comunhão com o Senhor, de acertar nossa vida, de buscar um tempo com o Senhor. E se a gente for deixando outras prioridades, não, depois eu compro óleo, depois eu vou atrás de buscar isso, depois eu vou atrás de acertar isso. As loucas é isso, vai deixando as coisas do Senhor para depois. E aí pensa que vai dar tempo, quer deixar para a última hora. Às vezes, quantas coisas da nossa vida a gente deixa para a última hora? E a hora que a morte chegar na nossa vida, não tem como falar assim, não, vem amanhã, porque agora eu não posso, eu não tô preparado ainda. Eu pequei, Não tem. Quando não quero chegar o mudar momento do ainda. noivo vir ou da morte chegar, a gente não vai ter uma segunda chance nesse momento, que é o momento que você já teve toda a oportunidade. Então, que triste é esse momento que eu imagino agora na escuridão, todo mundo festejando, e se você faz parte daquele grupo que deixou para a última hora e que na última hora não deu tempo mais, e ficar no escuro, Você sabe? a pranto mesmo. A Bíblia diz que a pranto é ranger de dente, e, né? Eu imagino ranger de dente, Miriam, às vezes quando a gente aperta muito aqui, é aquela tensão, aquele nervosismo. Meu Deus, agora eu tô no escuro. O escuro, as trevas, dá medo. Porque no meio do, né? Então você imaginar que você podia estar tão bem e agora não vai estar porque, nossa, faltou só um A pouquinho, né? palavra de Deus fala que naquele dia uma estará moendo e a outra será levada. Um estará dormindo numa cama, um será levado e o outro deixado. Dois estarão dormindo, um será levado e outro deixado. Então você imagina a dor que será, né? E esse última hora também, eu percebo também que é aquela pessoa que fala, eu conheço o Senhor, mas eu não quero mudar. Ainda não. Então, deixa mais pra frente, não, mais pra frente eu vou mudar, mais pra frente eu vou mudar. E se acabar o tempo? Acabou a candeia, acabou o óleo. É uma palavra que fala com todo mundo, né? Todo mundo a gente sente essa necessidade de De estar buscar mais. com a Né? nossa botija mais cheia, né? Nós temos que
Na Bíblia fala assim: examine o homem, pois a si mesmo. Será que nós estamos usando só o azeitezinho da candeia? Ou será que a gente está. Reserva emergência? Ou será que a gente é aquele servo que tem a candeia cheia, mais o azeite em reserva? Ontem, o culto foi maravilhoso na igreja. Uhum. E eu falei, bom, já que eu tô aqui, quero sentir a presença de Deus. Né? Já que eu tô aqui, eu vou buscar o Senhor, eu vou me entregar aqui nesse lugar. Porque ali é a casa do Senhor. A gente chega cansado, tava chovendo, não, vou na casa do Senhor, né? E cheguei, e aí teve uma revelação que era para terminar o culto de joelhos. E aí eu prostrei no chão de joelhos. Prostrei mesmo no chão. Uhum. E aí eu falei uma coisa pro Senhor. Oh, glória a Deus. Falei, Senhor, com a cabeça no chão. Falei, Senhor, enche-me de novo. E eu senti o Senhor me encher, eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer e chorar. Era como se eu estivesse sendo batizada de novo. Se você pedir, Senhor, nessa noite, enche a minha candeia que ela está se apagando. Eu não sinto mais a tua presença. Eu não tenho alegria de estar na tua casa. Eu tenho deixado o Senhor em outro lugar, não no primeiro. Enche-me de novo. Se você falar com o coração sincero, Senhor, enche-me de novo. O Senhor vai encher a tua candeia, vai encher a tua botija, para que na hora que o Espírito Santo de Deus falar, aí vem o noivo, a gente possa sair ao encontro, como diz na palavra do Senhor. E sair ao encontro é um ato de atitude. Sair ao encontro é uma ordem. Ou seja, a gente não pode ficar parado. Vamos buscar o Senhor. Sair ao encontro. É atitude. Não é só pensar, mas é atitude também. Vou fazer a obra? Vamos fazer. Sair ao encontro. Não é ficar... Porque se você ouvir, aí vem o noivo, o Senhor está voltando, e você ficar sentado no comodismo e não sair ao encontro, você também não vai entrar nas bodas. Pode estar até com azeite reserva. Mas se você não tiver uma atitude de sair ao encontro do Senhor, onde o Senhor está? Eu quero sentir a tua presença. Senhor, não estou sentindo. Você vai ao encontro do Senhor. Se você percebe que você está espiritualmente fraco, e você tem que ir aos pés do Senhor, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela saiu ao encontro do Senhor. Eu tenho uma necessidade, eu vou ao encontro dele. É uma atitude, eu quero mudar, Senhor. Você sai ao encontro do Senhor. Aí vem o noivo. Saiu ao encontro. Amém. Amém? Até aí, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor.